Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Vamos que vamos, que vamos, que vamos! Mais uma sexta-feira na presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, vamos dar início ao nosso estudo semanal, né? Alinhando o sacerdócio. Estudo semanal, alinhando o sacerdócio. Está sendo muito gratificante, poderoso, querido. Então, enquanto você vai chegando aí, faz um favor pra gente. Aciona aí as pessoas que você consegue acionar através desse aviãozinho que está do lado direito aí da tela. Começa a apertar o dedo aí nesse avião para a maior quantidade de pessoas que você puder enviar o convite para que possa estar conosco nessa noite mais uma vez, para que o Senhor venha nos direcionar e o poder da sua glória venha sobre as nossas vidas. Eu vou fazer aqui a minha parte, enquanto você faz a sua parte. Amém, queridos? Aleluia. Aqueles que foram entrando, a graça e a paz do Senhor. Estou aqui passando, ver se eu mando aqui para umas 40 pessoas. Queria mandar para todo mundo, né? Nós temos aqui quase 1000 seguidores. Mas aí a gente perde tempo e não dá para a gente estudar a palavra do Senhor. Já vi que o pastor Rodrigo já entrou. Também a pastora Nara também está aqui com a gente. E vão entrando, gente, vão entrando. Eu não estou conseguindo ver aqui a tela porque eu estou mandando os meus aviãozinhos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos divulgar, vamos divulgar, vamos divulgar, vamos divulgar. Glória, glória a Deus. Pronto, aleluia. Eduardo, Dudu Santos entrou aí também, tá com a gente, meu amigo Dudu. Dudu, fica com a gente, Dudu. Estamos aqui trazendo a ministração, né, sobre alinhando o sacerdócio, alinhando o sacerdócio. Louvado seja o nome do Senhor. Dudu, ajuda a gente aí a divulgar. Vai aí apertando no aviãozinho, Dudu, e manda para a maioria das pessoas que você conseguir mandar. E daqui a pouco eu já estou iniciando, já vou acionar aqui o meu pastor querido Rodrigo Rocha. Daqui a pouco ele já vai mandar para mim o convite, eu já vou aceitar ele. Juninho, meu amigo, meu querido, a paz do Senhor, seja bem-vindo a essa live, Júnior. Vamos estar junto aqui com a gente, Júnior. Júnior, compartilha esse vídeo, compartilha essa live. Chama as pessoas para estar com a gente nessa noite, para glorificar o nome do Senhor. Pastor Rodrigo, na hora que você estiver pronto, pode me mandar a solicitação. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, Thalita. Fique com a gente. Thalita, nos ajuda a propagar essa live em nome de Jesus. E aí, pastor Rodrigo? Olá, meu querido. Boa noite, graça e paz. Boa noite, meu pastor. Aleluia. Aproveite e já dá logo as suas considerações iniciais aí, em nome de Jesus. Boa noite a todos, né, que entraram aí. Já o Juninho aí, eu vi o Átila, a Thalita, um monte de gente que já entrou aí. Eu quero só agradecer vocês. Espero que vocês fiquem até o final, né, possam participar, deixar sua mensagem aí. Nós lemos tudo, só não respondemos na hora para não, assim, a gente não perder o...
Eu acho que a sua internet está fraca, pastor. Tá cortando, pastor. Cris, Ana Crisiana, Ana Cristina, tá cortando a sua internet, pastor. Tá circulando aí. Irmãos, é a minha internet ou a internet do pastor Rodrigo que tá cortando? Responda para mim aí, irmãos, pra gente iniciar. Aqui tá parecendo tranquilo, pastor, a internet. Cris, você que tá aí dando a paz, a internet tá travando do meu lado ou do lado do pastor Décio? Pra gente ter uma noção. Eu consigo ver as pessoas entrando e me consigo ver direitinho. Agora, quando tu fala, é a tua, Rodrigo, ó. Eu também tô. É a do Rodrigo, né? Tá certo, então. Vou tentar melhorar aqui. Ó, um rapaz aqui é do pastor. Agora qual pastor, né? Qual pastor? Fala o nome do pastor, Átila. É a do Rodrigo. Ah, eu vou tá tentar aí. melhorar aqui. Não sei por que essa internet tá fazendo isso comigo, não. É a unção. Porque duas internet dá conflito de IP, duas internet. Tá ligado com o pai, aí não pode ligar com a internet daqui, não. Eu sei que eu tô no quarto fechado, pode ser que seja isso. Eu vou abrir aqui a porta do quarto para ver se dá uma melhorada, só um instante. Amém, queridão, amém. Enquanto o pastor Rodrigo vai abrir o quarto dele aí para ver se melhora mais a internet dele, eu peço a vocês que já peguem a sua Bíblia, se você tiver Bíblia, a gente vai começar a partir de Gênesis, capítulo de número 39. Gênesis, capítulo de número 39. Opa, vocês que estão aí, enquanto nós não começa, faz um favor, vai o aviãozinho para as pessoas aí que vocês conhecem, maior número de pessoas que vocês conhecem aí, que está no seu Instagram, envia esse aviãozinho, compartilha, porque a gente precisa propagar o evangelho do reino. Rogério Araújo, homem de Deus, Rogerão, obrigado pela tua presença, meu querido. Nos ajuda aí, irmãos, a compartilhar. Fica conosco até o final, em nome de Jesus. Pronto, Rodrigo. Eu acredito que melhorou e melhorou muito. Amém? Melhorou, então vamos nessa, né? E aí, Anso? Patrícia? Glória a Deus. Rogério. Quanto tempo, minha irmã Patrícia? A Patrícia aí é de Rio Grande do Norte, Natal. Quanto tempo? Obrigado, Patrícia, pela sua presença. Deixa eu ver agora aqui o meu celular ficou meio... Pronto, agora deu certo. Amém? Rodrigão, olha aí, meu irmão. Melhorou? Jesus. Obrigado. Amém. Pai, nós queremos te dar graça por esse momento que nós vamos ter aqui agora, de compartilharmos, Pai amado, a tua palavra, a história desses homens de Deus, e agradecer a cada um, Senhor, que está aqui conosco, ao vivo, e nossa intenção aqui é crescermos, Pai. Nós não estamos aqui mostrando o conhecimento, ainda estamos aprendendo, Pai amado. Então, nos guia, Espírito Santo, durante esse momento que estamos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Assim como foi falado no início, nós vamos começar pelo livro de Gênesis, capítulo 39. Amém. Amém. A partir do versículo de número 20. Amém. A partir do versículo de número 20. Gênesis 39, verso 20. Diz assim: quando o seu Senhor ouviu versículo 20, então o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. Mas quando José ficou ali no cárcere, o Senhor era com ele e estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro.
de sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José que ordenava tudo o que se fazia ali. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo que ele empreendia. Isso é muito, muito forte, Rodrigo, que a gente no sexta-feira passada, terminamos, né, a live falando sobre ele lá na prisão, no cárcere, né? E nós falamos muito sobre a trajetória até ele chegar no cárcere e por que ele foi preso, né? Mas só que a gente também colocamos no assunto que por todos os processos que José passou, a Bíblia diz que Deus estava com ele. Estava na casa de Potifar, a casa de Potifar prosperou por conta de José. Aí ele vai para o cárcere. Aí aqui no versículo 23 diz: e porque o Senhor com ele fazendo prosperar tudo que ele empreendia. Então, isso é tão. A gente vai começar já a partir por aqui dessa questão de muitas vezes a gente procurar prosperar a nossa vida com qualquer outra coisa, né? Eu tenho que prosperar a minha vida, eu tenho que aí se mete em negócios que muitas vezes não ora a Deus para saber se realmente é para se fazer, entra em algumas situações que muitas vezes vai ofuscando, vai apagando o seu chamado para com Deus, o seu ministério, porque você não tem tempo para poder dar uma resposta favorável para Deus. E o que eu vejo aqui, que aonde José estava, que ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa sobre a vida dele, que o Senhor fazia ele prosperar, mesmo no meio do cárcere, mesmo no meio da prisão, mesmo sendo caluniado, mesmo inventando coisas sobre ele, mesmo fazendo coisas que não era que ele tinha feito, mas a Bíblia diz que o Senhor fazia ele prosperar em tudo. Isso aconteceu desde a casa de Potifar até chegar ali no cárcere e depois, né, que a gente vai ler hoje, até ele chegar a ser governador ali do Egito, né, e ter nas suas mãos a chave da despensa. Era ele que dava o alimento, é ele que retia o alimento, é ele que administrava o alimento ali, tudo que entrava ali no Egito. Então, Rodrigo, baseado nisso, que sobre o versículo 23, que o Senhor fazia prosperar tudo que ele empreendia, fala um pouco para a gente, assim, do que você entende, essa questão do alinhamento sacerdotal, porque muitas vezes a gente eu já ouvi muitas vezes as pessoas falar: eu queria muito servir a Deus, mas eu não tenho tempo, porque eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Enquanto a história de José nos mostra ao contrário. Quando nós dedicamos ao Senhor e confiamos nele, mesmo em meio do seu redor ter uma crise, Deus te faz prosperar. Então, Rodrigão, fala algo aqui pra gente, fica à vontade, deixa fluir aí o Espírito. Amém. Amém. O que eu consigo perceber, pastor, quando eu leio esse versículo, que o Senhor era com José, ou fazia prosperar aonde ele colocava as plantas do pé dele. José estava na casa de Potifar, o Senhor fez prosperar. Na prisão, não é o ambiente, é a pessoa. Na prisão, o Senhor era com José, porque era a pessoa de José. E o que fazia diferença na vida de José era a presença de Deus, o quanto ele considerava essa presença. Você não vai ver José murmurando em momento algum. José acreditava, mesmo diante de toda a circunstância, de todas as dificuldades, ele acreditava que a presença do Todo-Poderoso, né, do Yahvé, do Eu Sou, como eles o chamavam na antiga aliança, era o suficiente.
Nós conhecemos pessoas no nosso ciclo, na nossa vida secular, digamos assim, sem ser no contexto igreja, cristão, evangélico, essa coisa, que é bem sucedido. Nós conhecemos pessoas que nem cristãos são e são bem sucedidas. Mas há uma diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus no tocante a ser bem sucedido. Uma pessoa sem Deus, ela pode ser bem sucedida? Pode, mas vai ser pelos seus esforços. Somente pelos seus esforços. Mas uma pessoa que está com o Senhor, ela é bem sucedida não apenas porque tem habilidades, mas por causa da presença de Deus. As pessoas não conseguem entender como que muitas vezes nós somos bem sucedidos diante de uma situação difícil, diante de uma perda, diante de um caos. As pessoas, poxa, como é que pode o cara passar por tudo isso e não murmura, e não fala besteira, não se maldiz, não quer tirar a vida, porque a presença de Deus é que nos sustenta diante de qualquer situação. Você pode estar lá em cima, como você pode estar lá embaixo. Não vai fazer diferença, porque a presença vai continuar onde você estiver. Não é o ambiente, não é o que eu tenho, no sentido das habilidades ou no sentido dos bens materiais, mas é o que eu carrego dentro. Foi isso que fez a diferença na vida de José. A presença de Deus é que fazia com que... Olha, ele prosperava, digamos assim, no meio de um povo que era inimigo do povo de Deus. Se tornou governador no meio de um povo que não era o povo de Deus. Fez com que aquele povo que não era o povo de Deus viesse prosperar, tivesse mantimento durante 7 anos. Era por causa do povo? Não. Era por causa daquilo que ele carregava e o quanto ele considerava aquilo que ele carregava. E aquilo que ele carregava era a presença de Deus. E porque ele tinha zelo por aquela presença, Deus fazia prosperar. Interessante, pastor Rodrigo, que quando a gente ouve essa palavra prosperar, já levamos logo para o lado de ser financeiro, né? Qual era a condição financeira que José tinha ali no cárcere? Agora, prosperava em caráter, prosperava em atitudes que louvavam a Deus. E há uma diferença, Rodrigo, que eu vejo muito, muito grande, é a questão de prosperar e ser bem-sucedido. Entendeu? Porque bem-sucedido você pode ser na hora que você quiser. Você vende a sua alma, para o diabo, você vende... Só atrapalhar um pouquinho, perdão. O que o Rogério falou agora era o versículo que estava aqui na minha mente que eu ia falar. Que ele disse, olha, anda na minha presença e ser tu perfeito. O conceito de Deus, de perfeição, desculpa, pastor, ela é diferente do conceito do mundo. Qual é o conceito que o mundo tem de perfeição? Quando uma mulher vê um homem musculoso, dos olhos verdes, etc. e tal, ai, que homem perfeito, ai, que, né? O conceito de Deus de perfeição é anda na minha presença e ser tu perfeito. Por quê? Porque a presença de Deus, ela atinge todas as esferas. Ela sacia todas as nossas vontades. Quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta, as pessoas vão para esse lado, né? Ah, você é meu pastor, eu não vou sentir falta disso, do dinheiro, no seu... Não é essa o contexto, o Senhor é meu pastor, de nada eu sentirei falta. Ele está dizendo em outras palavras, a tua presença me basta. A tua presença é suficiente. É verdade. O El Shaddai, né? O Deus mais que suficiente. Boa colocação do Rogério. Até tanto que a tradução original do Salmo 23, não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Né? Essa é a tradução. A presença dele, ele não me faltará. E a questão também para mim voltar ao que eu estava falando, mas do que o Rogério falou e você colocou muito feliz a sua colocação, e eu coloco mais uma coisa ainda, que andar na presença, quando Deus fala isso para Abraão,
foi a situação que Abraão estava indo para lugares que Deus não estava enviando ele. A Deus falou o que para ele lá no capítulo 12? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus não mostrou o Egito para ele. Deus não mostrou o Egito para ele. Ele estava indo em busca de subterfúgio. Aí o ponto de Deus disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra perfeito é íntegro, é inteiro, né? Antes, se você andar na minha presença, você vai ser inteiro. Você não vai me servir por parcela. Jesus, quando morreu, entregou a sua vida em favor de nós, não foi parcelado. Ele deu toda a sua vida, ele morreu. Aí, quando a gente quer aceitar Jesus, quer viver para o Senhor, a gente quer dar nossa vida por parcela. Não, querido, não é por parcela, não. É tomar uma atitude, convenção. É uma mudança imediata de direção. Então, sim, né? Aí, essa questão da prosperidade, né? Essa prosperidade, as pessoas muitas vezes, não, eu vou fazer uma campanha para ser rico, eu vou fazer uma campanha para ser bem-sucedido, eu vou orar a Deus para abrir uma porta de emprego. Não, Deus, ele já abriu isso para você. É isso que ele falou para Abraão. Abraão, ó, é na minha presença e ser perfeito. E essa integridade é a chave para abrir a porta que eu já coloquei em seu favor. A integridade é a porta que eu já coloquei. Aliás, a integridade é a chave que abre a porta que eu já coloquei em seu favor, como na saúde, na condição financeira, no seu casamento, na família. É andar na presença, né? Era o que José andava. Né? Era que até o ponto que o carcereiro não fazia nada, se encostava, né? Encostava lá em José e as coisas iam acontecendo. Amém, Rodrigão? Amém. A Josiane, a pastora, exatamente, sozo, a palavra sozo, que é o grego para salvação, na salvação está incluso tudo isso. Eu não preciso correr atrás da bênção, porque é a bênção que me alcança. Enquanto eu estou correndo atrás dela, ela está correndo atrás de mim. Se eu não ficar na minha parada, ela não vai me alcançar, né? E o sozo foi completo. Exatamente, foi completo, foi um pacote, né? Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, é uma vida mais que suficiente, sem eu precisar me preocupar. Quando os fariseus se preocupavam com o que vestir, né? Jesus diz: olhai os lírios do campo, olhai os pássaros, né? Eles não semeiam, nem ceifam, né? Olhai nem Salomão, né? Aí Jesus completa o versículo dizendo que buscai. Aí as pessoas hoje, pastor, têm uma interpretação muito errônea. Elas não conseguem ter uma iluminação sem ter o Espírito auxiliando. Aí Jesus vai dizer assim, ó: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais, estava falando de necessidade, as demais coisas serão acrescentadas. Aí a pessoa interpreta: não, tem que estar bitolado dentro da igreja, né? Sendo aquela pessoa religiosa, porque a Bíblia diz que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu não estou dizendo com isso que a gente não tem, é claro que a gente tem que congregar, mas não é esse contexto. Quando ele diz buscar em primeiro lugar o reino, Jesus está dizendo: olha, o que é mais importante na sua vida? É o que você veste? É o que você come? É o que você carrega? Porque o que eu carrego supre todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas e glória. Era o que José fazia. Ele tinha consciência do eu sou. Esse eu sou era como ele chamava Deus na antiga aliança. Você falou de integridade. Eu não tenho dificuldade hoje de ver uma pessoa na antiga aliança, né? Mesmo porque todo mundo era caído por causa da transgressão de Adão, mas quando a Bíblia vai falar, vai descrever Jó, a Bíblia diz que ele era um homem reto. Olha só, na antiga aliança, um homem, mesmo com uma natureza caída, por isso que o conceito de Deus ele é diferente do nosso. Um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Por que ele tinha essas qualidades? Porque ele entendia a presença de Deus, do eu sou. Você vai ver Jó
no decorrer dos capítulos do livro dele, você vai ver ele muitas vezes falando coisas da ignorância. E a Bíblia diz que ele não pecou, porque ele tinha um entendimento. Jó, ele tinha tanto, Deus era tão forte, não estou fugindo do contexto de José não, só para a gente entender essa questão da presença que faz prosperar. Ele tinha tanto assim Deus, se ele olhar para a direita era Deus, esquerda era Deus, para cima era Deus, até o mal, na ignorância, por ele ter só Deus, ele atribuía a Deus. É verdade. Eu sempre falo, sabe, Rodrigo, quando Deus ele fala com caráter, porque quem falou de José foi o próprio Deus, né? Sim. Deus testemunhou José para Satanás, né? Só que no começo dos capítulos, mesmo que Jó não tenha pecado, mas ele não estava tão perfeito, tão íntegro naquilo que já tinha para ele. Primeiro, ele tinha medo de perder a riqueza. Segundo, ele tinha medo de perder os filhos. Caixa muito bem do que você falou em Mateus 6,33. Buscar primeiramente o reino do céu e a justiça e as demais coisas ele acrescenta. Então, existia uma troca de moeda, né? Se eu estou aqui mandando sacrifício para o Senhor, se porventura o meu filho quer pecar, né? Só que quando Deus chama, mas Deus chamou ele de íntegro. Deus chamou ele de inteiro. Né? Mas porque Deus, quando fala da gente, ele não fala do que nós somos por fora, mas do que a gente somos por dentro. Porque a gente precisa ouvir o que Deus está falando, que está por dentro, para a gente colocar para fora. Jesus, quando chega diante dos fariseus, ele diz assim, olha, o meu reino está dentro de vós. Jesus conseguiu ver o reino dele dentro dos fariseus. Mas os fariseus estavam olhando só o que estava lá de fora. Eles estavam olhando o que era de fora para poder consumir o que estava dentro. E o reino é ao contrário. É a gente tirar o que está dentro para poder alimentar o que está fora. Porque está dentro de nós o sopro. Dentro de nós estava o reino. A Bíblia diz que o Senhor pegou a eternidade e colocou no coração do homem. Né? Somos eternos. Então, assim, a gente vê que José, pela sua integridade diante de Deus, pela promessa, ele não falhou. Ele não falhou. Você não vai ver uma falha de José aqui, cara. Pelo menos até onde nós estamos aqui, né? Aí, Rodrigo, no capítulo 40, no versículo 1, vai dizer assim de Gênesis 40, verso 1. Depois destas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E dignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, contra o copeiro e o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere aonde José estava preso. O capitão da guarda pô-las ao cargo de José para que o servisse. Depois que estiveram muitos dias na prisão, ambos sonharam, cada um o seu sonho. E na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achava preso no cárcere, quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estava no cárcere da casa do seu senhor: por que estão hoje tristes e os vossos semblantes? Responderam: tivemos um sonho e ninguém há que interprete. Disse-lhe José: não pertence a Deus as interpretações? Contai-me, peço. Isso é uma coisa tão interessante que aí a gente conhece essa história, eu não vou ler todo para a gente não tornar enfadonho. Mas dois pontos que eu vejo aqui, Rodrigo, para a gente poder comentar um pouco. Primeiro, que Faraó mandou esses dois homens, um era chefe dos copeiros e o outro era chefe dos padeiros. Esses dois homens, o cárcere, aonde estava José. A Bíblia é tão categórica dos detalhes, que os detalhes é que nos dá mais a interpretação do que Deus quer passar para a gente.
Eles poderiam ir para qualquer lugar da prisão, mas a Bíblia deixou bem claro que foi para o cárcere aonde José estava comandando. E a Bíblia diz que esses dois aí, o carcereiro fez que servisse a José. Olha que coisa interessante, né? Coisa interessante. E aí, a outra coisa que eu vejo é os sonhos que ele tem, e José não já chega assim dizendo, olha, conta para mim que eu interpreto. Né? Eu sou assim com Deus, ó. É só tu contar, eu oro aqui, dou 3 línguas estranhas, eu falo que você orou, eu falo que você sonhou, né? Eu sei tudo, não. Ele falou assim, ó, ao Senhor pertence a interpretação do sonho. A interpretação. Ao Senhor, porque se o Espírito não nos revelar, cara, é mentira. Exatamente. É mentira isso. Então fale um pouco sobre isso, Rodrigo. Cara, José, ele é tremendo, porque ele não queria a glória para ele, né? Olha a consciência de Deus na vida dele. Ele poderia dizer, né, eu vou revelar, mas ele disse, olha, as revelações, aqui nessa versão está a interpretação, mas a revelação desse sonho, né, a descoberta, porque a revelação significa descobrir, né? A descoberta não é minha. Quem vai trazer à tona não sou eu, é Deus. Por que Deus usa José, né? Porque José ele se manteve correto. Quando você volta um pouquinho, lá no 39, você vai analisar por que José foi preso. Pode ter certeza que as pessoas vão dizer assim, ó, José foi preso porque ele foi acusado de assédio, tentativa de estupro. Mas eu não vejo José ele sendo preso porque ele tinha acontecido uma tentativa de estupro ou um assédio. Sabe por que José foi preso? Porque ele fez o certo. O cara fez o certo. O certo ele sempre vai te prender. O certo sempre vai te prender. Pronto, era isso que eu dizia. Rapaz, o certo te aprisiona ao correto. Ao íntegro. O certo vai te aprisionar isso. Por ele ter feito o certo, o correto, ele foi preso. Ele não foi preso porque ele tentou assediar ou tentou estuprar. Ele fez o certo. Qual foi o certo? Ele fugiu. Eu até fiz falei um pouco, né? Que a mulher de Potifar, ela teve essa tentativa com José. José não foi a primeira vítima. José foi só o único que fez o certo. José foi o único que disse não. José preferiu a presença. Quando ele foi para a cadeia, por ter feito o certo, e Faraó envia, e eu vou trazer algo tremendo aqui, quando a gente estava lendo, Deus falou algo tremendo no meu coração. E quando foi lançado o copeiro e o padeiro, só um deles, apesar dos dois ter ido por conspiração contra Faraó, mas na verdade um só tinha tentado contra a vida de Faraó. Mas só porque um compactuou com aquilo, de alguma forma, ele foi para a prisão também. Eles estavam conspirando contra a vida de Faraó. E aí, aqui, de uma forma ilustrada, eu vejo Faraó como um juiz, porque foi ele que trouxe a sentença, né? Digamos que eles tiveram uma prisão preventiva ali, aí um ia descer, de fato, para o presídio penal e o outro ia ser absolvido. E eu vejo duas coisas aqui, trazendo aplicação para os nossos dias, para a aliança que nós vivemos, né? O Faraó estava numa figura de juiz. E o copeiro ficou... Aliás, o padeiro foi condenado. E o copeiro foi restaurado. Absolvido, né? Isso me traz uma iluminação, né? Que no dia do juízo de Deus, né? Muitos serão condenados e outros absolvidos. Dois vão estar no campo, né? Um vai ser tomado e o outro... Perfeito, perfeito. Então, aqui tem uma figura, a figura da salvação é a figura da salvação e a figura da condenação. Sim. Né?
Faraó com a figura de juiz, e esses dois, o copeiro e o padeiro, tem essa figura. Um de, digamos assim, de salvação, né? Não estou falando de, mas só figuradamente, e o outro de condenação. Isso nos dando uma ideia que um dia nós seremos julgados, né? E que nós sejamos encontrados, né, de uma forma em que a gente seja absolvido. Hoje eu postei uma coisa dentro disso aqui por causa da presença, e quanto o povo se divertia, Noé construía a arca. E quanto o povo hoje estão dispersos com as diversões, né, com tudo aquilo que tem vontade de fazer, Jesus está voltando. Vai ser como no dia de Noé, a galera toda disperso, comendo, bebendo, dá-se casamento. Exatamente. Por que Noé fez a arca e demorou tantos anos? Por causa da presença. A presença trazia convicção para ele que aquilo ia ser algo que ia salvar. Ia salvar. As revelações que José teve, trouxe clareza, iluminação. Você vai ser condenado, você vai ser morto, porque você conspirou, digamos assim, contra o Deus do Egito. É verdade. Você vai ser condenado. A sentença é essa, né? E o outro foi absolvido. A sentença para quem nega a Deus, a sentença para quem nega Cristo, a sentença para quem nega o Espírito Santo, a sentença para quem nega a salvação é condenação. É verdade. E aí, Rodrigo, a gente também vê nessa questão de um foi absolvido, o outro perdeu a cabeça, foi pendurado no madeiro. Lá no versículo 14 do capítulo 40, a gente vai ver uma coisa assim, interessante, né? José falando com o copeiro, dizendo assim, mas lembra-te de mim, né? Quando te for bem, peço-te de compaixão para comigo, e faça menção de mim a Faraó, e tire-me desta casa. Aí no versículo de número 23, vai dizer assim, o copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Agora, por quê? Porque gratidão, né? Eu vejo, assim, nesse lado aí também vejo a questão da ingratidão, né? O cara assim, recuperei o meu cargo, esquece quem ajudou ele, esquece quem foi o suporte dele, porque o cara estava perturbado, ele tinha perdido toda a esperança. O faraó mandou prender eles. Deus deu um sonho para eles e disse, olha, não se preocupar não. Aí o senhor, aí José falou para eles. Só que também eu vejo, Rodrigo, que o próprio Deus, eu acredito que o próprio Deus fez que o copeiro se esquecesse. Porque a função de tirar José daquele lugar não era do copeiro, era de Deus. Era Deus tratando, e Deus sabe o tempo correto de tirar você da onde Ele quer que você esteja. Mas está apertado, está doendo, estou angustiado, estou entediado, já não consigo prosperar. Mas é Deus que sabe, querido. É Deus que sabe o momento. Deus tem um tempo certo para tudo. Aí o Deus é tão maravilhoso, que no capítulo 41 já começa Deus não a lembrar de José, mas dar continuidade ao processo, né, sacerdotal na vida de José. Deus já começa o processo. Versículo 1 diz assim, 41. Passando os 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subia 7 vacas formosas à vista e gordos de carne, e pastava entre os juncos, pois elas subiam do Nilo, outras 7 vacas, feias, avistas e magras de carne, e parava junto às outras vacas à beira do rio. E as vacas feias, avistas e magras de carne, devoravam as 7 formosas, à vista e gorda. Então o faraó acordou. Então, assim,
Não precisou do copeiro lembrar, né? Deus vai dar continuidade. Ah, pastor, mas passou 2 anos, mas querido, 2 anos foi necessário que José passasse por isso. Não sei quanto tempo você está passando, não sei quanto tempo você está nessa luta, mas é necessário que você passe por isso. O próprio Jesus, quando aquilo que eu preguei na quarta-feira, lá em João 12, que quando Jesus está falando ali com os fariseus, ele fala assim, Jesus começa a falar que ele tinha que morrer para que venha a glória do Pai, que o Pai seja manifestado. Aí Jesus para e fala assim, eu, porém, estou muito angustiado, meu coração está aflito. O que direi? Pararei? Não, não isso. É necessário que isso aconteça. Foi para isso que eu vim. Então, é para isso, querido, é necessário que coisas aconteçam na sua vida para que o nome do Senhor venha ser glorificado através da sua história, através do que você está fazendo, através do que Cristo proporcionou para você. Ah, mas eu fiz tanto isso e aquilo. Não contabiliza as percas, contabiliza o que o Senhor já te preparou para que você venha usufruir. E aí, Faraó tem um sonho, o copeiro vai servir Faraó. Ele percebe que Faraó está meio perturbado e diz, espera aí, meu senhor. Aí ele lembrou. Tem um rapaz lá, um hebreu lá no caso, que interpretou meus sonhos. E deu certo, porque hoje eu estou aqui te servindo, né? Hoje eu estou aqui te servindo. Então, assim, o copeiro só lembrou porque Deus deu o sonho a Faraó. Continue aí, Rodrigo. Flua aí. A revelação veio no tempo certo, né? Aleluia. Se você parar aqui nesse versículo, né? E ele, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu dele. Que cara ingrato, meu irmão, né? Que cara traíra, o cara deu. É a mesma coisa que eu falei, aquela figura de linguagem, né? Que José, tipo assim, eu não vou desonrar o cara que me tirou do buraco, né? E aqui a gente pode ver o contrário, né? Como é que pode, o cara ajudou o outro, o cara faz uma sacanagem. Mas lá na hora certa. E às vezes a gente pensa que vou testemunhar isso aqui agora porque, né, vou falar isso aqui agora porque... Não, se você tem que esperar o tempo certo para Deus, né? Como você disse, né? Houve uma permissão da parte de Deus para que ele dissesse, que ele não se lembrasse aqui. Para que no momento pudesse lembrar, porque haveria um momento em que o chefe do Egito ia precisar de José, né? E aí, Faraó não precisou de José só para revelar um sonho. E outra coisa, Rodrigo, perdão, veio agora, tá quentinha. Se ele tivesse lembrado de José, vamos lá. Em que ocasião ele ia falar para Faraó que tinha um cara que revelou um sonho? Não, exatamente. Não, Deus permitiu o esquecimento desse copeiro, porque Deus ia preparar uma ocasião que ele compensasse o que José falou para ele. Então Deus usou traíra, vamos dizer assim, para poder, Deus usou traíra para poder abençoar o seu servo, porque se ele tivesse lembrado, qual era a oportunidade que ele tinha de, quando serviu um vinho para o rei, quando serviu uma bebida para o rei, só rei, eu estou servindo aqui uma bebida, quero falar de um rapaz, lá um carcereiro. Eu quero lá saber de carcereiro, eu quero lá saber de hebreu, não, deixa ele lá mofando. Eu estou sabendo que ele tentou contra a mulher do meu oficial. Eu quero conversar com esse rapaz. Não, Deus preparou a situação. E eu profetizo nas nossas vidas que Deus vai preparar as situações. Em nome de Jesus. Continua, Rodrigo, perdão por ter interrompido. Não, que é isso. Então, José não foi só o cara que interpretou o sonho de Faraó, ao ponto de dizer, olha, você precisa fazer assim, vai acontecer isso e isso. Mas se você se preparar nesse tempo, né? Tempo de preparação não é tempo perdido. Aleluia! Então, se você se preparar aqui nesse tempo, quando chegar o outro tempo, o que você preparou no tempo de Deus vai suprir o outro tempo. Foi o que Faraó fez. Faraó atentou para o que José disse.
que foi o tempo de juntar e depois o tempo de compartilhar, porque só o Egito conseguiu juntar e compartilhar com as demais cidades, etc. e tal. E isso fez, olha só, com que, irmão, isso é tremendo. Faraó, eu vejo Faraó um cara incapacitado de governar o Egito sozinho, por causa de uma revelação que não vinha de José, mas de Deus, que ele falou isso lá atrás. Agora Faraó diz, não, você não vai ser o cara, eu não quero você, em outras palavras, né, estou aqui conjecturando, eu não quero que você seja um revelador, não, um abafilme da vida, não. Nem se existe abafilme ainda, né? Um revelador, não. Abafilme é um novo. Eu quero que você seja a minha segunda pessoa. Aleluia. Na minha ausência, quem manda é você. Aleluia. Na minha ausência é você. E vou te dizer mais. Você vai administrar do jeito que você quiser, do jeito que o teu Deus disser. Você vai administrar o meu governo. Rodrigão. E José se tornou a segunda pessoa de Faraó. É verdade. Rodrigão, Faraó era rei, mas quem governava era José. Com os princípios de José, né? Isso. Com os princípios do José, que tem no hebraico, em tipo de hebraico, tem José quer dizer Yahvé. Ou seja, é próprio Deus. E outra coisa, pastor Rodrigo, até profético para os nossos dias hoje. Nós temos um governador que muitas vezes a gente não concorda pela sua ideologia, pelo partido com o qual ele é, né, pelo que ele faz, né? Mas assim, ele é o gestor do Estado, mas quem governa são os profetas. Quem governa são os filhos. Por isso que a Bíblia diz que a terra ela está com uma expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Está valendo isso hoje, Romanos capítulo 8, se não me engano. Está valendo sobre isso hoje. Eu estou mergulhando em Romanos de uma forma como nunca antes. Aleluia. Então, assim, não adianta a gente pegar uma bandeira do partido A e B, não adianta a gente ser ativista de A ou C. O que nós temos que fazer é tomar nossa posição de governo, querido. Tomar nossa posição de governo. Sacerdote é uma posição de governo, Rodrigo. Olha, uma das traduções das palavras sacerdote é ocupar lugares vazios de Deus. Eu sempre falo que não existe lugares perigosos. Existem lugares que ainda agora não se manifestou. Não existem pessoas com fome. Não. Existem lugares que ainda agora não se manifestou, porque a Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar um pão e nem a sua descendência passar fome. Não tem outra interpretação para isso. É mendigar um pão e passar fome. Não tem. Você pode usar a sua hermenêutica que você quiser. Deus está dizendo que nós precisamos ter essa consciência de governo. Os céus é do Senhor, mas a terra deu para os filhos dos homens, né? Pede-me e te darei as nações por herança. E foi uma das primeiras palavras que Deus disse quando ele criou Adão, né? Que Adão soprou e Adão tornou ser vivente. Uma das coisas que Deus disse foi: olha, você precisa dominar. E essa palavra dominar é governar, viu? Governe sobre a terra, governe sobre os peixes, sobre os répteis, tudo que rasteja, governe. Então, desde lá do Éden, a ideia de Deus é de governo. Mas um governo, uma boa administração. Pastor, se você... A gente já tem essa noção, mas tem pessoas que ainda lê a palavra como se as coisas fossem... isso aconteceu hoje, isso aqui aconteceu ontem, isso aqui aconteceu... Parece que tudo aconteceu durante uma semana, durante 3 dias. Não. Houve um período em que Adão governou a terra de uma forma tal que as coisas não aconteceram de jeito que... Adão estava governando bem, Adão pôs o nome nos animais, Adão estava conseguindo administrar, entendeu? Só que quando ele decidiu desconsiderar a palavra, a presença,
Então as coisas começaram a afundar, as coisas começaram a arruinar. E ele pegou aquilo que era de domínio dele e entregou. Deu a quem? A Satanás. É verdade. Por isso que hoje as pessoas têm essa dificuldade. Hoje a gente vê muitas pessoas domando animais, domando cobra, domando cachorro, domando gato, domando... As pessoas ficam, como é que... Isso aí, antes da queda já existia. Adão dominava sobre os animais selvagens, os restos. Adão dominava. Ver uma pessoa domar um animal hoje, para mim, não é novidade, não, porque isso já existia. Entendeu? As pessoas hoje buscaram com as suas ciências chegar a um ponto como se nós descobrimos como domar. Você descobriu nada, quem descobriu foi Adão, lá por causa de Deus. Né? Algumas coisas são permitidas por Deus hoje por causa da redenção. Mas isso já existia. É verdade. E pastor Rodrigo, a questão do governo, né, já que estou aqui nessa linha de assunto do governo, é que a Bíblia fala que quando Adão ele tem um encontro, como está no pecado, que as escamas caiu, que ele começou a ver a sua vergonha, Deus fala, quando dá a sentença para ele, que ele recebe a sentença, o homem, a mulher e a serpente. Os três recebem a sentença. E quando o homem recebe a sua sentença, o que Deus diz? A terra se tornou maldita por tua causa. Exatamente. Porque quando o homem não governa a terra, há maldição, querido. E não adianta, olha, vamos orar pelo Brasil, vamos orar para que Deus quebre essa maldição. Não, a maldição vai ser quebrada quando o homem tomar a sua posição de governo. Pronto, isso porque já foi feito, né? Porque é origem, querido, é techuvá, meu irmão. Né? Sendo que tem uma techuvá, arrependimento, convenção. Porque eu não consigo entender os tempos que nós vamos perdendo. Todo o exército, com a sua maior estratégia de guerra, ele faz as suas seleções de armas. Ele diz, essa arma é para isso, essa arma é para aquilo, e no final eu vou lançar essa arma. Eu vou lançar isso aqui, porque eu vou dar todo o meu poder bélico contra o meu inimigo. Assim somos nós, só que a gente não consegue selecionar as armas, a gente não consegue selecionar até as nossas defesas. Como Efésios vai dizer, capítulo 6, versículo 10 em diante, que nós temos que se revestir de todas as armaduras de Deus. E as armaduras, você vai ver, pastor Rodrigo, é mais defesa do que ataque. Ataque só é uma, que é a espada. Que é mediante a palavra. Se não tiver a palavra, não tem como, querido. Eu só vou exercer o governo mediante a palavra. Somente isso. E José estava com a palavra e governou, como você mesmo frisou no início. Né? Ele governou um lugar aonde o povo odiava os hebreus, aonde o povo passou muitas vezes não, passou 400 anos oprimindo o povo de Deus. José governou. José tinha tanta consciência disso, que ele falou assim, gente, quando eu morrer, não deixe os meus ossos aqui não, me leva junto, porque aqui não é a nossa terra. Tem uma terra que o Senhor nos preparou para a gente cuidar, né? É para a gente cuidar. Cara, eu tô vendo um negócio aqui. Antes de Faraó encontrar José, ele conviveu com várias pessoas da sua linha, da sua raça, digamos assim, né? Pessoas dali do Egito. Outras pessoas assim de referencial Faraó tinha do seu lado. Não tenha dúvida que Faraó tinha do seu lado. Mas o que José realizava por causa de Deus foi tão impactante na vida de Faraó que ele diz assim, no versículo 37 do 42, né? Não, do 41, diz assim, o plano pareceu bom a Faraó e todos os seus conselheiros. Olha só a influência que causou, não só a Faraó, mas a todos os conselheiros. Por isso Faraó lhes perguntou,
será que vamos... Olha só, é como, o Faraó parece que reuniu ali toda a cabeçada, né? Toda a cúpula. O plano pareceu bom ao Faraó e todos os seus conselheiros. Por isso o Faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? O Espírito Divino. O Faraó estava dizendo, será que a gente vai encontrar outra pessoa que tenha a presença de Deus? Espírito divino é a presença de Deus. Os caras, os egípcios, eles têm não sei quantos deuses, cara. E estava aqui agora reconhecendo o Senhor dos Senhores, o Deus Altíssimo. Eles desconsideram. O irmão só não entende quem não quer. Eles considerou os seus deuses e considerou o Deus de José. Será que nós vamos encontrar outro homem como esse, em quem, olha só, em quem está o Espírito Divino? Aleluia. Isso é muito forte. Isso é muito forte, cara. Aleluia. Muito forte. Aleluia. Olha só o que ele diz no outro versículo, pastor. Disse, pois, o Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá um comando no meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu, eu entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu... Olha só, ele não pegou outro anel, né? Ele tirou do dedo. Tirou do seu dedo o anel e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho, fala de posição, vestes finas e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real e à frente aos arautos iam gritando, abram o caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Cara, ele teve a autoridade faraó. O faraó tirou o anel do dedo daqui, ó. É seu. É seu, a autoridade, o poder, né? Essas vestes aqui, as vestes reais, é sua. Eu só tô abaixo de você no tocante ao trono que eu me sento. Porque eu acredito que ela disse, porque eu tô em vida. Mas se eu me ausentar daqui, ele é teu também. Isso é um reconhecimento. Digamos assim, o ímpio aqui reconhecendo que não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. Você entende, pastor, que nos 3 estágios da vida de José, na casa de Potifar, no cárcere e no palácio de Faraó, você vê que todos os 3 deixam que José governe. Potifar não fazia nada, era José que governava, administrava. O carcereiro deixou tudo para José, né? José, e agora Faraó tirou o próprio dedo, o anel do próprio dedo, ó. É contigo aí, meu irmão. Glória a Deus, momento de honra na vida de José através da benevolência do Senhor. Senhor, glória a Deus. E José fez uma boa administração. José fez um bom governo no Egito. José agiu com benevolência. José agiu com compaixão. José agiu com misericórdia. José agiu com perdão. Porque quando a família dele chega ali, a gente já vê isso lá mais na frente, mas só me adiantando, ele teria todos os motivos para... Agora vocês vão me pagar, né? Se ele fosse um cara que não tivesse a presença, agora vocês vão me pagar. Vai pagar o novo e o velho, né? Não. Eu queria muito, sabe o que, pastor Rodrigo? É que os coaches, né, das vidas aí, pudessem ouvir essa nossa ministração aqui, essa nossa conversa. Porque, cara, a maior conferência de coach foi essa noite. Aprendendo com José a ser coach, né? Coach, treinando vidas através da vida de José, né? Não é ganhar dinheiro, prosperidade, a prosperidade divina. Você vê que José, cara, galgando cada momento da vida dele, construindo com Deus,
aquilo que o Senhor entregou para eles lá no começo. Isso é muito forte. Eu queria muito que os coaches pudessem nos ouvir nessa noite e dizer assim, não, realmente, o que nós devemos levar as pessoas não é a ganância de conquistar, de ser vitorioso, não. É a ganância de sempre estar perto do Senhor, ser caçador de Deus, da presença dEle, de fazer aquilo que foi designado a mim. Eu preciso fazer o meu propósito acontecer. Se tem um propósito, pastor Rodrigo, eu tenho um propósito. Nós temos um propósito. Todos nós temos um propósito. E é essa a ganância que tem que nascer em nós de cumprir esse propósito. Amém, pastor? Amém. Pastor, nós já chegamos no nosso final, né? Amém. Eu queria falar muito mais, bom, pastor, queria muito falar bom. mais. Eu acredito que dá. Obrigado, Rogério, meu pai Abraão aí. Aleluia. Eu acredito, pastor Rodrigo, que a gente ainda podemos ainda continuar com José, né? Porque ainda tem muita coisa para falar de José. Muita coisa para a gente aprender. Vai ser muito impactante quando nós chegarmos na parte dos familiares. E né? já é o próximo capítulo, já. Sim, vai ser muito bom. Eu acredito também que nós devemos continuar assim. Amém. A gente vai andar. Esse alinhamento, pastor Décio, ele não tem tempo determinado, né? A gente vai. A gente vai seguir até onde o Espírito nos guiar, e se houver outra direção, a gente vai obedecer o Espírito. A gente vai ser como José, a gente vai respeitar a presença e vamos nos submeter a ela. Pronto. E ela vai nos guiar, vai nos dar direção. Em nome de Jesus, eu quero Mas tá muito bom. Amém. Eu quero aproveitar esse momento, pastor Rodrigo, para convidar vocês que estavam com a gente e você que vai ainda nos ouvir e assistir, né, através do YouTube, através do nosso vídeo no Instagram, que você possa estar conosco. Amanhã, lá na Dunamis, vai ter um culto abençoado lá, profético, ordenações de ministros. Então, eu quero convidar todos vocês que estão aí com a gente, você que ainda vai assistir, né, a pastora Josiane, o pastor Josian, vai ter, assim, ter um maior prazer de me receber lá na comunidade Dunamis, que fica ali no Vila União, ali próximo já da rodoviária, entrando ali à direita, no G. Barbosa, naquela rua ali, você vai ver a placa lá, né? Comunidade Dunamis, né? Comunidade Dunamis, né? Comunidade Dunamis. Você vai ver lá a placa Comunidade Dunamis e vai ser massa, vai ser a partir das 19h30, queridos. Então, eu convido vocês e clamo vocês a poder estar lá, que vai ser um momento de Deus, vai ser um momento poderoso. E aí você vai ver que Deus tem grandes coisas para nossas vidas. Vamos ver aqui esse comentário, né? O Rogério Araújo está dizendo aqui que Gênesis 50:20 diz assim: vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Então isso aqui é muito, muito show mesmo, assim, muito bom. A Cris disse aqui amém, né? Deus nos posiciona para abençoar vidas, de fato, viu, Rogério? É verdade. O Emílio, né? Emílio também disse aqui amém. Lá do trabalho. Hoje foi sola, viu? No trabalho foi sola, Emílio, mas nós vencemos, né? Amém, querido. Então fica aí o convite, né? Se quiser ir conosco, eu vou sair mais cedo, né? Eu vou estar lá umas 6 horas, amém, que eu quero começar para falar com o meu querido pastor, trocar uma ideia, mas se quiser ir conosco, só entrar no nosso feed aí, entrar nas nossas redes sociais, eu quero ir, pastor. A gente dá um jeito de levar você com a gente, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse momento, agradecemos por tudo que está acontecendo sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, sim. Pai, tu és muito maravilhoso, tu és benigno, tu és, Pai, tu és sim, o Deus da nossa salvação, que nós viemos entender isso, que essa ministração sobre José, que o Senhor está falando profundamente conosco, venha nos alinhar de conforme o nosso sacerdócio diante de Ti, Senhor. Que nós possamos ir firme no propósito, buscando algo que é o Senhor, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu quero abençoar
cada ouvinte, cada telespectador dessa Sim, live, Pai. que Em possa nome ser de abençoada Jesus, Pai. poderosamente, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Obrigado, Graças a Rodrigão. Deus. Deus abençoe a sua vida, Obrigado também, sua obrigado a família, todos, tá bom? Rogério, Emi, todo mundo aí, Thalita, a Rosalvo que entrou agora também. Um beijão para todos, um bom final de semana. Fique com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.